1 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 15, nós lemos assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na igreja de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E nós acabamos de ler esta parte da carta que Paulo escreve para Timóteo, e nós podemos perceber pela carta que ele esperava se reunir com Timóteo. Isso, pelo que nós sabemos, não aconteceu, mas era o plano dele. Mas eu quero concentrar hoje na última frase do versículo 15, a coluna e firmeza da verdade. Muitas são as mentiras e os enganos em diversas áreas que sustentam e escoram este mundo. Por este mundo me refiro ao sistema atual e existente no mundo. Vivemos num mundo que projeta ilusões, projeta engano, que tenta trazer controle, manipulação para as pessoas comuns como eu e você. E as coisas não são sempre o que elas aparentam ser, justamente devido a esse grande volume, esse grande corpo de mentira e de engano que há no mundo. O mundo, como nós sabemos, ele se encontra na maldade, se encontra em trevas, ele se encontra no engano. E essas são as mesmas características do seu príncipe do mundo. Nós lemos em João 16, versículo 11, Jesus falando, e do juízo, ele está tratando de um assunto maior aqui, eu só peguei esse versículo, vocês vão perceber o porquê. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe desse mundo que Jesus está falando aqui, está se referindo a Satanás. Satanás, segundo Cristo, é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe deste mundo. 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Essa palavra no maligno, ela dá um tom pessoal. O maligno seria o diabo. Ele jaz no diabo, ele está situado. A palavra jaz significa situado. A palavra maligno, ela foi traduzida como maligno, a perfeita tradução, dá uma ênfase pessoal, mas ela poderia também, é a mesma palavra para maldade. Poderia também dizer que o mundo jaz na maldade. Está na maldade porque jaz no maligno. E o maligno, o diabo, ele é maldade, ele é trevas, ele é engano. Quem não percebe isso, quem não se atina a esse fato, esse grande volume de engano e mentira, sempre crescendo, sempre aumentando. Então, tal pessoa já está cega e enganada pelo mundo. A única certeza sólida, confiável, inabalável certeza é encontrada na igreja local. Na igreja local. É isso que nós lemos aqui, onde diz, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, aí vai descrever a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, aí vai descrever mais ainda, a coluna e firmeza da verdade. A coluna e a firmeza da verdade é a igreja do Deus vivo, é a casa de Deus. Então, a única verdade inabalável, confiável, sólida que você vai ter é encontrada na igreja local. Aqui, quando fala igreja, não é igreja, denominação, religião. Aqui é a igreja local. A igreja individual, igreja local, biblicamente é uma igreja independente, não faz parte de uma associação, não faz parte de uma convenção, não faz parte de uma denominação. Uma igreja bíblica é uma igreja independente. Uma vez que começa a associar e ter aquilo deixou de ser uma igreja bíblica. Pode ter uma placa na frente, pode ter coral, pode ter o que quiser. Mas uma igreja que não é autônoma, ela não é uma igreja bíblica. Então, a fonte da verdade, a coluna e a firmeza da verdade é a igreja local.
que contrasta com o mundo que está cheio de maldade, engano e mentira, porque está sob o controle e domínio do maligno, do diabo. Quem pensa que o diabo está no inferno, o diabo não está no inferno, o diabo nunca esteve no inferno. Ele vai estar, ele vai, mas ele nunca esteve no inferno. E mesmo quando ele estiver, ele não vai ser o chefe, o rei, o dono, o manda-chuvas, ele não vai ser nada disso. Pastor, onde está o diabo? Bom, ele não está no inferno, nós sabemos disso. Ele não está no céu, porque foi expulso, sabemos disso. Então ele está onde? Está aqui na terra, inclusive no ar. A Bíblia chama de o príncipe das potestades do ar. Ele está nesse mundo pintando, bordando e aprontando, enganando, mentindo, roubando, matando, que é a sua missão. Então entenda, Jesus é rei? É, mas é o rei que não está reinando. Jesus vai reinar nesse mundo 7 anos depois do arrebatamento. Quando começar o reino milenário de Cristo. Ele vai reinar por 1000 anos na terra. Aí, nós vamos ver o que é o mundo reinado por Cristo, onde Cristo é de fato o rei. A Bíblia fala que nesse reino não haverá crime, não haverá guerra, não haverá fome, não haverá doença, não haverá guerra, não haverá... As armas serão convertidas em implementos agrícolas. Você não vai precisar trancar sua porta à noite. Fala que a criança vai brincar do lado da cobra, que o cordeiro vai ficar do lado do leão. Vai ser um verdadeiro céu na terra. Aí sim nós vamos saber que Jesus é o rei. Hoje, Jesus não é o rei da terra. Deus é soberano, Ele está no controle, tudo tem que passar por Ele. Mas quem é o príncipe deste mundo é o diabo. E o seu engano e a sua mentira, ele é um grande enganador desde o princípio. Ele é o pai da mentira. O engano e a mentira reinam neste mundo. E com o passar do tempo, com o aumento da tecnologia, essas mentiras são mais fáceis de propagar, são mais convincentes. Hoje em dia é possível você fazer um vídeo e substituir o rosto de uma pessoa por outra pessoa. Então, quando vocês verem um vídeo de eu dirigindo por aí embriagado, é fake. Não fui eu. Mas estou brincando, você não vai ver o vídeo nunca jamais. Mas a tecnologia está aí. Isso nada mais é do que fruto do príncipe deste mundo e seus proponentes também. Aqui fala, nós lemos que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza, a firmeza está falando sobre o alicerce. Essa palavra firmeza significa alicerce. Coluna é, que está vendo aqui, as colunas que sustentam o prédio, é essa coluna. Então, não há como edificar uma casa sem a verdade. A coluna e a firmeza da verdade. Cristo é a verdade, Cristo é a rocha. Em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Não é que ele contém, ele traz. Não, ele é a verdade. Ele é a personificação da verdade. Em 1 Pedro 2,4, e chegando-vos para ele, é como a nós chegando a Cristo, nós vamos para Cristo, para ele, e ele é descrito como pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados para a casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, quando fala que a igreja é a coluna e a verdade, essa igreja aqui é a igreja local, mas, e vocês sabem disso, não é a igreja, o prédio, 4 paredes, um teto, não é isso. Nós somos as igrejas. É interessante que fala que Cristo, ele é a pedra viva. A pedra, o alicerce. E aí fala, vós também como pedras vivas. Simplesmente colocou no plural. Cristo é a pedra viva e nós somos as pedras. E continua, sois edificados casa espiritual. A casa espiritual de Deus somos nós. Nós somos pedras vivas edificadas como a igreja de Cristo. Os membros, os salvos, os crentes. Aqui fala que essa pedra viva que é Cristo,
reprovada na verdade pelos homens, mas aceita por Deus. O mundo, cheio das suas mentiras, seu engano, suas trevas, eles rejeitam Cristo. Eles rejeitam a verdade. Há muitas igrejas, há muitas denominações que são pseudo-cristãs. São falsas cristãos. É um cristão falso, um cristianismo falso. Tem o nome, tem a placa, só não são pedras vivas. E muitas vezes, porque falta o mais básico, que é a salvação. Ontem mesmo, das 5 pessoas que eu levei a Cristo, 2 eram de igreja. Frequentavam a igreja, iam para suas respectivas igrejas, mas não eram salvos. Não eram pedras vivas. Eram pedras mortas. Então existem muitas igrejas que só têm o nome, porque até o mais fundamental de uma igreja é a salvação. O mais básico para você compor e incorporar o corpo de Cristo é ser salvo. Muitas igrejas não pregam salvação. Pregam um outro evangelho, uma salvação por obras, uma salvação por outra coisa, ou salvação nenhuma. Mas existem muitas igrejas, denominações que são pseudo-cristãos. Essas, talvez não reconheça, mas essas de fato rejeitaram a verdade. Assim como fala, pedra viva reprovada na verdade pelos homens. Eu já falei com o pastor uma vez, quando eu insisti na salvação era pela graça, ele praticamente riu. E disse assim, mas se for assim, ninguém vai ficar na igreja. Abre aspas, nós precisamos dar uma forcinha para Deus, fecha aspas. O que ele queria dizer é o seguinte, nós temos que colocar obstáculos, mudar o evangelho para prender as pessoas na igreja. Isso ele queria dizer. Que se pregarmos o evangelho para a graça, as pessoas vão viver como bem querem. Tudo bem. Mas aí é um sinal de que a pessoa não foi salva, né? É um sinal que ela não foi renovada, ela não foi renascida, ela não foi regenerada, ela não foi justificada. Deus não precisa de uma mãozinha nossa. O Espírito Santo não precisa que a gente mude o evangelho para ajudar. As pessoas que assim fazem, as igrejas que assim fazem, de fato reprovam e rejeitam. Eles dizem, não, nós não queremos Cristo aqui. Hoje eu recebi a mensagem de um irmão, pastor de outro país, que leu onde uma certa igreja aqui em Maceió, não vou mencionar que foi a igreja Batista do Pinheiro, celebrou o casamento de 2 mulheres. Não é a primeira vez que fazem isso. Eu me pergunto se o Pinheiro não está afundando por causa daquela abominação que estão cometendo lá. Isso de Abrasquém, claro. Mas aquela igreja, sabe o que ela fez? Ela reprovou e rejeitou a verdade. Sabe quem celebrou esse casamento? A pastora da igreja. Outra rejeição da verdade. Então entenda, só porque tem igreja na frente, não quer dizer absolutamente nada. O mundo está cheio de engano e mentira, porque rejeitaram a verdade, e tem muitas igrejas que caminham nessa mesma direção. Não só igrejas e denominações são culpadas de rejeitar a Cristo, a verdade, mas muitos crentes, não estou falando falsos crentes, verdadeiros crentes, rejeitam a verdade. Como diz aqui, reprovada na verdade pelos homens. Tem muito crente que reprova e rejeita a verdade, escolhendo fazer o que eles acham melhor, mais conveniente, mais cômodo, mais fácil, blá, 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 blá. Estão caminhando na mesma direção que o mundo caminha, que é o quê? Rejeitar e reprovar a verdade. E a igreja local, que é a firmeza e a coluna da verdade. Hoje eu quero falar sobre o tema o reduto e o refúgio da verdade. O reduto e o refúgio da verdade é a igreja, é a casa do Deus Altíssimo. E não
o mundo. Qual o impacto disso em nossas vidas? Qual a diferença que a igreja de Deus, que é o refúgio e o reduto, que é a coluna, a firmeza da verdade, deve ter em nossas vidas? Olhe no no versículo 15 que nós lemos de 1 Timóteo 3, onde diz assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Primeira coisa que deve impactar nossas vidas é que nós devemos valorizar a verdade. É preciso valorizar a verdade. O mundo não valoriza nem prioriza a verdade. Como nós vimos, eles rejeitam. O mundo valoriza o seguinte: o mundo valoriza o que é conveniente. O mundo valoriza o que é consenso. A Maria vai com as outras. Ó. Onde a vaca vai, boi vai atrás. Está todo mundo indo. Sabe o que Jesus falou sobre isso? Largo é o caminho. Largo é o caminho do consenso. Está todo mundo concordando, está todo mundo fazendo assim. Largo é o caminho que leva para a perdição. Estreito é o caminho que leva para a vida eterna. O mundo não quer saber de estreito, não quer saber de consenso, daquilo que é conveniente. Nem sempre a verdade é conveniente. Nem sempre a verdade é consenso. Mas muitas igrejas e crentes fazem a mesma coisa. Eles escolhem o consenso, eles escolhem o que é conveniente. Isso é mundano, isso é pecado, isso é inimizade contra Deus. Eu não sou muito esperto, mas uma coisa eu sei: eu não quero Deus como meu inimigo. Eu não quero comprar briga com Deus. Sabe por quê? 1, ele não merece. 2, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. O que é que caracteriza uma igreja do Deus vivo? O que é que caracteriza um crente que não rejeita a verdade? João 17, Jesus está orando pela sua igreja, a igreja que ele fundou, a igreja que ele juntou. Ele falou assim: santifica-os na verdade. Santifica-os na tua verdade, orando ao Pai. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Uma vez que você ignora, não valoriza, menospreza a palavra de Deus, que é a verdade, você está desvalorizando a Cristo e a verdade. Você está fazendo o que o mundo faz, você está fazendo o que as igrejas apóstatas fazem, que é rejeitar a verdade. A palavra de Deus, a verdade, ela deve ser priorizada e valorizada acima de tudo. Por isso, quando alguém escolhe uma igreja, e é uma escolha, ninguém é obrigado a vir a essa igreja. Estou muito feliz, contente que nós estamos todos aqui, não me entendam mal, mas ninguém é obrigado a vir a essa ou aquela igreja. É uma escolha que nós fazemos. E permite-me falar, muito boa escolha vocês fizeram. Mas quando alguém vai escolher uma igreja, a verdade deve ser valorizada e priorizada. A sua escolha não deve ser definida pelo louvor ou pela música da igreja. Várias pessoas já veio ao meu conhecimento, comentaram comigo, diretamente ou indiretamente, chegou a mim, que vieram para a nossa igreja, algumas vezes, e disseram: é porque o louvor dessa igreja não é o louvor que eu gosto. Engraçado, eu pensei que o culto era a Deus. Sabia que o culto era para nós, era para ser agradável a Deus, não agradável a nós. É que eu gosto de um samba gospel, eu gosto de um reggae gospel, eu gosto de um pagode gospel. Ah, tá, entendi. Então isso aqui é um culto a você. A você. Isso aqui é uma coisa bem você.
Se esse é o caso, você realmente veio para a igreja errada. Que aqui nós louvamos o Deus vivo. Aqui é a casa do Deus Altíssimo, a coluna e a firmeza da verdade. Não a coluna e a firmeza do que é conveniente, do que é agradável para mim ou para você, mas a Deus. A beleza ou a grandeza do templo não deve definir a sua escolha de igreja. Hoje nós temos um templo agradável, bonito, confortável. Mas 15 anos atrás não era assim. Pergunte para as pessoas que estavam lá. Pergunta para o irmão João, para a Bia, para a Thaís lá em cima e outras para o irmão Dinete. Nem sempre o culto foi tão agradável assim. Ar-condicionado, cadeiras confortáveis. Para mim, então, os holofotes eram um verdadeiro micro-ondas aqui em cima. Não era de LED. LED é tranquilo. Dava para fritar um ovo aqui em cima. Não tinha ar-condicionado, como temos hoje. Hoje estamos no luxo. Mas sabe uma coisa? Não interessa a beleza, a grandeza ou o conforto de uma igreja. Se ela for confortável, é bônus. Minha vida cristã, antes de ser pastor dessa igreja, a grande maioria das igrejas que eu fui membro tinham péssimas instalações. Lá em Londres, na Inglaterra, a gente se reunia num centro comunitário que a gente tinha que montar e desmontar a igreja todo culto. Que dividia aquele espaço, a gente alugava aquele espaço com um monte de outras organizações comunitárias. Nosso tempo na Espanha, nossa igreja, não nossa igreja, a igreja que nós frequentávamos, éramos membros de uma igreja que era pequena, apertada. Era tudo junto, criança, adulto, não era confortável. Aqui, no Brasil, as igrejas, antes quando a gente morava aqui antes, eram salões de reuniões em hotéis, escolas alugadas no final de semana. Eu nunca priorizei a beleza, a grandeza, o conforto de uma igreja na escolha de uma igreja. Porque isso não é importante. O importante é a verdade. É a verdade. Muita gente fica impressionada. Oh, esse templo aqui, esse templo é fabuloso, esse templo, olha como é. Gente, isso é tão carnal e infantil. E não é espiritual. Não deve ser o número de pessoas que frequentam aquela igreja. Maior não quer dizer melhor. Largo é o caminho, como eu acabei de falar. Não, mas essa igreja aqui tem centenas e centenas de pessoas. Eu não estou dizendo que uma igreja que prega a verdade, uma igreja que afirmeza a verdade, não possa ser grande. A igreja que nós éramos membros dos Estados Unidos, quando morávamos lá, não sei na minha época, mas no seu auge, tinha mais de 20 mil membros. O salão principal comporta mais de 6 mil pessoas. O coral é maior que a nossa igreja toda. O coral, gente. Estive lá a última vez, eu tirei uma foto da mesa de som. Que eu lembro daquela foto? A mesa de som, acho que a largura aqui dessa... Tem que ter umas 4, 5 pessoas para operar aquela mesa de som. Som e vídeo. Gigantesca a igreja. E várias igrejas assim, já foi a igreja que eu preguei, passei uma semana na cidade do México, o pastor Kevin Wynn, grande pastor missionário, igreja enorme, 5, 6 mil pessoas. Então uma igreja, para ser uma igreja que prega a verdade, não precisa ser pequena, não precisa ser grande, isso não vem ao caso. O importante é isso aqui, ó. É a verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma forma que uma igreja deve valorizar a palavra de Deus, a verdade, nós, crentes individuais, devemos valorizar e priorizar a verdade em toda decisão em nossas vidas. Não importa a localização ou a facilidade de acesso. A irmã Vera mora lá, é Maceió aquilo ainda, irmã? É no finalzinho de Maceió. Ah, porque é perto de casa. Ótimo ser perto de casa. Mas se for longe, também não tem problema. Tem uma coisa, se Jesus viesse para Maceió e fosse lá para Rio Largo, você iria vê-lo? Ah, não é muito longe, vou não. Pois é. Sabe quem está aqui hoje? Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, lá eu estarei no meio deles. Ele está aqui. Ele está aqui.
Não interessa se uma igreja é parte de uma denominação. A Igreja Batista Metropolitana não faz parte de denominação nenhuma. Ah, pastor, mas diz Batista na frente. Nós somos batistas por convicção, nós somos batistas por doutrina, e não porque somos associados a convenção nenhuma. É irônico, mas uma igreja batista de verdade é independente. Então você tem uma convenção, uma associação de igrejas batistas, não, já deixou de ser batista. Deixou de ser batista. Tem uma associação que tinha uma igreja aqui na Santa Lúcia, parece que tem uma aqui no Henrique, ela assim, Igreja Batista, blá, blá, blá. Aí diz assim, membro da Associação de Igrejas Batistas do Brasil. Como é? Se é membro da associação, então não é independente, gente. Como é que independente faz parte de uma... Pois é, chegou a tal nível de mentira. Isso é mentira. Sinto muito, é mentira. Como é que você fala que é uma igreja independente, mas tem a associação das igrejas independentes? Então não é independente, é tudo associado. Escolher com prioridades erradas é imaturo e carnal. Não só a escolha de uma igreja, mas qualquer escolha que você fizer. Se não tiver as prioridades corretas, se for priorizar o que é conveniente, se for priorizar o que é consenso, na prática estamos desvalorizando a palavra de Deus. Estamos desprestigiando. E Deus não merece isso. Deus não é digno disso. A igreja local é o reduto e refúgio da verdade, e isso deve nos levar a valorizar a verdade. Ainda de novo aqui no versículo 15 de 1 Timóteo 3. Além de valorizar a verdade, nós devemos andar na verdade. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Andar. Se a igreja é a coluna e firmeza da verdade, e o é, então devemos andar nela. Andar nela o quê, pastor? Na igreja. Devemos andar na igreja. Essa palavra andar é traduzida da palavra grega anastrefo. Anastrefo é composto da preposição ana, que significa de novo ou repetição. E a segunda parte, estrepo, significa voltar ou girar. Voltar ou girar. Eu vou dar aqui outros exemplos do uso dessa mesma palavra, para você ter uma ideia a amplitude dela. Diz assim Mateus 7, 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Muito bem, lá no começo. Achando-se eles na Galileia. Essa palavra achando-se, adivinha que palavra é essa? É a mesma palavra anastrefo, que é traduzida como andar. Achando-se ele, quer dizer, eles estavam na Galileia. E aqui, Paulo escrevendo a Timóteo falou, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Nós devemos andar na casa de Deus. Nós devemos nos achar na casa de Deus, que é o uso da palavra em Mateus 17, 22. Efésios 2, 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Muito bem. Como nós também antes andávamos é a palavra grega anastrefo, mesma coisa. Andávamos. Nós devemos andar na igreja. Nós devemos nos achar na igreja. Atos 15, 16. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Depois disso voltarei, esse voltarei é a palavra anastrefo. Eu vou voltar, ele vai voltar. Nós devemos sempre estar voltando, devemos andar, devemos nos achar, nos encontrar na igreja. Devemos estar na igreja quando a igreja se reúne.
Porque esse local aqui é uma igreja quando nós nos reunimos. Quando estamos aqui. Agora, isso é igreja. Daqui a umas 2 horas, isso aqui não vai ser mais igreja. Vai ser um salão vazio. Não vai ter nada de igreja aqui. A gente não tira a placa da frente, que é muito incômodo. Bota, tira, bota, tira. Mas, na verdade, isso aqui agora é igreja. Nas últimas horas, isso aqui é a igreja. Nas próximas horas, isso aqui é a igreja. Mas antes e depois disso, isso aqui não é igreja. Então, quando a igreja se reúne, nós devemos nos achar, devemos nos encontrar, devemos andar, devemos voltar à firmeza e coluna da verdade, que é a casa de Deus. Devemos estar na igreja, nos cultos, nas reuniões apropriadas, é claro. Então, os casais, quando os casais se reúnem, os jovens, quando os jovens se reúnem, vai às reuniões. Sabe outro culto muito importante? É o culto chamado evangelização. Culto, pastor? Culto. Mas não é aqui, é lá fora. Uhum. Por acaso, igreja é isso aqui? Igreja é quando a igreja se reúne. Sábado, às 15 horas, a igreja se reuniu. Não todos, mas a igreja se reuniu. Nós oramos e nós saímos pregando o evangelho. Sabe o que é isso? Chame de culto evangelístico. Melhor que tem, obedecendo o ide, pregar o evangelho. É um culto. É um horário que a igreja se reúne. Hoje, por exemplo, nós não temos todas as pessoas que fazem parte da igreja Batista, não estão todas aqui. Muitas não estão aqui. Uns com motivo, algumas estão sem condições devido a problema de saúde, outros porque estão presos, enfim. Existem vários motivos porque alguém não está aqui hoje, mas a verdade é que a igreja deveria estar aqui. Deveríamos andar, nos achar, voltar sempre que a igreja se reúne. A Bíblia não especifica quantas vezes, a frequência da reunião da igreja. Tem igreja com I bem minúsculo que se reúne todos os dias. 3 vezes ao dia. Outra igreja com I bem minúsculo também conheço, se reúne todos os dias, de manhã cedinho e ao atardecer. Eu pessoalmente acho isso um exagero. Mas eu não sou daquela igreja, eu sou dessa. Tá? Cada um escolhe a sua igreja. Mas a Bíblia não manda ter X cultos. Mas sempre que a igreja que você escolheu se reúne, nós devemos nos achar, devemos voltar, devemos andar na verdade que é na igreja do Deus vivo. É impossível o crente andar na verdade fora da igreja. Ou com um pé fora da igreja. Então o crente não está andando na verdade, porque não está andando na igreja. A verdade não tem meio termo. A expressão meia-verdade não é correto. Não existe meia-verdade e nem meia-mentira. Ou é verdade ou é mentira. Ou é certo ou é errado. O mundo não diz assim. O mundo fala que a verdade é relativa. Tem que ver e tem que... Deus é muito simples. É certo ou é errado. Ou é verdade ou é mentira. Não precisa confundir. O mundo chegou a tal ponto. Uma coisa tão simples. Homem, mulher. Hoje não existe mais essa distinção. Existem os não binários. Binário se refere a um sistema binário, que é o quê? Só tem 2 valores, por isso que é binário. 1 ou 0. Quem tem programação, computação sabe. Binário. Não existe 1, 2, 3, 4. Esse é o sistema décimo. São 10 valores, de 0 a 9. 10 valores décimo. O binário é 2 valores, 0 e 1. Uma coisa tão simples. Homem ou mulher? Vai depender de nada, cara.
Ou é homem, ou é mulher. Não existe meio termo. No entanto, hoje se tornou quase que um crime você falar isso. Gente, cada célula do seu corpo está carimbado, está cromossomado, indicando se você é homem ou mulher. A gente não me identifica como... O problema é seu, vai ver um psicólogo, um psiquiatra, fazer um tratamento. Você é o que você é. Ai, vocês precisam me aceitar como eu sou. Você não se aceita como você é. Por que você quer que os outros aceitem como você não é? Ou você aqui, ou você não, ninguém aqui, é claro. Mas veja que ponto o mundo chegou, gente. Jesus falou que o seu sim seja sim, o seu não seja não. O que passa disso é do maligno. Sim ou não? Você começa com, porque não sei o quê, maligno. A verdade não tem meio termo. Inclusive o fato, ou você está dentro da igreja, ou você está fora. Não, pastor, que eu vejo de vez em quando. Está fora. Está dentro, mas não está dentro. Não está dentro como deve. Não está andando na verdade. Terceiro e último impacto que vamos ver hoje, olha mais uma vez o versículo 15 de 1 Timóteo 15. 1 Timóteo 3,15. Primeiro impacto, nós devemos valorizar e priorizar a verdade. Nós devemos andar na verdade e nós devemos participar na verdade. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Se você olhar no dicionário, a palavra convém significa aquilo que condiz, aquilo que é o propósito de tal coisa, ou aquilo que é conforme. É o que deve acontecer, é o que convém, que condiz, o que deve acontecer. Então, há uma forma de andar que convém. Há uma forma de andar que convém. De pouco vale estar na igreja certa e não participar dela. De pouco vale estar na igreja certa e se limitar dentro dela. Pouco vale ter a verdade e ficar de fora dela. Você conhece a verdade, mas escolhe ficar de fora. De nada vale ter a igreja certa se você não vai estar ajudando e contribuindo na obra de Deus. Não é a obra do pastor Roberto, não é a obra da Igreja Batista Metropolitana, é a obra de Deus. Não é minha obra. A igreja do Deus vivo. A casa de Deus. Não é a sua casa, não é a minha casa, não é a sua igreja, não é a minha igreja. É nossa igreja porque nós compomos a igreja, mas o dono da igreja, o sumo sacerdote, o sumo pastor é Cristo. A igreja é dele. A igreja é um corpo. Jesus várias vezes fez essa referência. Nas cartas também, Paulo faz essa comparação. Mas o membro no corpo que não tem função alguma é uma aberração da natureza, é uma doença ou é uma mutação. Eu costumo dar esse desafio. Não o farei hoje. Mas se eu trouxer aqui um facão bem afiado e dizer, corte do seu corpo uma parte que não tem função nenhuma, que não serve para nada. Você não vai encontrar uma parte do seu corpo que não tem função nenhuma. Toda parte do corpo tem alguma função. E se não tiver, é alguma coisa que não deve estar lá. Um tumor, uma mutação genética. Nascer um terceiro olho aqui do lado da sua cabeça. Não é normal isso. Uma orelha aqui do meu, também não é normal. É algo anormal.
Não é normal você fazer parte de um corpo e não ter função nenhuma. Uma criança jovem, pequenininha, um bebezinho, os pés têm a função de andar, as pernas também. Só que a Júlia, o irmão André aqui, ela não anda. Ela não tem função. A da Mila também, ela não tem função. Naquele momento. Por quê? Porque é um bebezinho, nasceu agora. Mas ao crescer, haverá sua função. Um crente imaturo, um crente que não está desenvolvido, pode até estar sem muita função na igreja, porque não está crescido o suficiente. Mas o alvo é você ser útil em alguma coisa na igreja. Eu já falei isso antes, vou falar de novo. Vir para o culto não é servir a Deus. Estou contente que todos estamos aqui, mas nós vimos para a igreja para sermos desafiados, equipados, edificados para a obra. Vir para o culto em si, só por si, você não está servindo a Deus. Mas para servir a Deus, você precisa vir para o culto. Você não pode servir a Deus sem vir para o culto. Você está ouvindo a palavra, sendo fortificado, encorajado pela comunhão com Deus, o Espírito Santo, os irmãos. Mas, por si só, ir para a igreja não é servir a Deus. A gente serve a Deus, sabe aonde? Lá fora. A oficina, o escritório, o campo, é lá fora. Pregar o evangelho a toda criatura. Gente, eu espero que todo mundo aqui, ou quase todo mundo aqui, é salvo. Eu diria. Se não todos. Aí vai que um fica pegando para o outro. Né? Não, gente, é lá fora. O nosso testemunho não é aqui dentro. O nosso testemunho é lá fora. Crente que tem testemunho, dia de culto, na hora do culto, no dia do culto, isso não é testemunho. Tem que brilhar lá fora. Nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na escola, na faculdade, na nossa vizinhança, na nossa família. É lá que devemos brilhar, é lá que devemos salgar. A obra é lá fora. Com cada decisão que nós tomamos, cada interação com vizinhos, familiares, com patrão, funcionários, com clientes. Todo mundo é lá fora. Deve refletir essa verdade. É importante manter o testemunho. Ser honesto, ser íntegro, ser ético em todas as nossas interações. Tudo que nós fazemos, em toda situação. É como um casamento. Casamento não basta ter a cerimônia, ter a festa, ter a aliança, ter o vestido, ter a decoração. Casamento não é apenas a cerimônia. Casamento é preciso amor, respeito, carinho, compreensão e saber cozinhar. Fica a dica para as irmãs e os irmãos também. Muita gente casa achando, o dia tal, vai ter festa, vai ter música, vai ter pastor, vai ter. Pronto. Só não pensam depois daquilo. Geralmente acaba em desastre, coisas assim. Igualmente, ser crente não é aparecer na igreja de vez em quando. Ser crente não é simplesmente vir para a igreja. Não. Tem que ser crente lá fora. Tem que refletir a verdade lá fora. Tem que participar da verdade no dia a dia lá fora. A igreja serve para nos encorajar, nos equipar e nos habilitar a fazer isso. Por isso que é importante andar, se encontrar, valorizar a verdade, que é a casa de Deus, a coluna e firmeza da verdade. Crentes fora da igreja não brilham e são insonsos. Perdem o salgar. Jesus falou: do que serve o sal que não mais salga?
não presta para nada, a não ser jogado no caminho e pisado pelos homens. Sabe por isso que tantas vezes crentes e igrejas são pisadas pelos homens? Que se ouve coisas como, crente é tudo hipócrita, crente é tudo mentiroso, fofoqueiro, desonesto, veiaco, crente é tudo... Muitas vezes é apenas a verdade. Porque tais crentes não estão andando na verdade, não estão participando da verdade. Eles acham que só pegar uma Bíblia, botar embaixo do braço, ir embora para a igreja, senta no banco, acaba o culto, vai-se embora, pronto. Bati meu ponto espiritual. Aí vive a vida em trevas. Vive a vida, muitas vezes, pior do que o mundo. Por isso que muita gente que não é salvo fala, eu não sou crente, eu não sou salvo, não sou de igreja, mas eu tenho uma vida melhor do que esse meu vizinho aqui, que se diz crente, mas só brigam, enrolam, mentem, fofocam, é só cobrador na porta que não paga o que compra, é só confusão, é só... Sabe uma coisa? Muitas vezes eles estão certos. Aí ele vai dizer, para que eu vou querer o que eles têm? Para que eu vou viver essa hipocrisia? Na igreja, tudo bonitinho, tudo... Quando sai da igreja, parece um cão. Eu não quero isso. Sabe o que é isso? É a verdade sendo pisada pelos homens. Porque quem deve estar vivendo, valorizando e participando da verdade, não está. Que somos nós. Resumindo, o nosso grau de cristianismo refletirá a nossa relação com a verdade. O nosso grau de cristianismo vai ser um reflexo de como nós nos relacionamos com a verdade. Se nós a valorizamos, se nós andamos e se nós participamos. Então não faça a firmeza e coluna da sua vida as mentiras e os enganos deste mundo, porque este mundo jaz no maligno.